Bom dia. Hoje eu vou encerrar o assunto do conhecer é comer, pelo menos por enquanto, mostrando o outro lado da analogia. Não só como comer é conhecer, mas como conhecer tem uma estrutura semelhante a comer, a alimentação e a respiração. Então, a ideia aqui é mostrar que todos os nossos sentidos participam da nossa sustentação e alimentação. O olfato e o paladar, eles participam da sustentação desse nosso corpo físico, mas todos os sentidos, incluindo o olfato e o paladar, mas também a escuta, o olhar, o tato, o toque, eles participam da sustentação de outra coisa, de o que a gente pode chamar nosso corpo de memórias, né? Nosso corpo imaginativo. E o sexo, como realização plena, né, do tato, do olhar, da escuta, ele é um alimento especialmente nutritivo e importante para esse corpo. Agora, deixa eu explicar. Com respeito a respirar ou comer, nós vemos que nós selecionamos o que a gente vai ingerir por meio do olfato e do paladar, né? Daí, o que combina com a forma do nosso corpo, a gente retém e absorve. E daí a gente até pode direcionar para o que é usado, isso que a gente absorve, por exemplo, no exercício físico, né, dos mais diversos. E a gente expulsa o que daí não combina, o que não fica conosco. Podemos ver o mesmo processo, a mesma estrutura em todo o conhecimento, né, porque o que retém as coisas é o que a gente chama de memória, né? A gente conhece uma coisa uma vez e a gente daí pode lembrá-lo outras vezes. Mas antes mesmo da memória agir, tem os sentidos, e nos sentidos sempre tem a atenção, né? Tem aquilo ao qual a gente dá atenção no que a gente está percebendo e o que a gente não dá atenção. O que a gente dá atenção entra, o que não dá atenção, em geral, não entra. Ou, se entra, entra de outra maneira. E daí, de novo, a gente retém algumas coisas, e o que a gente retém na base do que a gente já conhece, né? Na forma da nossa mente, né? E o que a gente não tem já alguma espécie de conceito, alguma coisa para captá-lo, em geral a gente esquece. E o esquecimento é a gente expulsando coisas desse nosso corpo de memórias. E assim, as percepções, as sensações vão se constituindo não só em memória, mas em experiência, né? E a gente tem daí a memória não como um grande reservatório no qual tudo entra e tudo fica para sempre, né? Isso seria como se a gente retesse tudo que a gente come. Mas não é o caso. A memória, ela é um corpo orgânico que tem habilidades, né? Então, quando a gente lembra alguma coisa, não é necessariamente porque ela estava lá guardada, mas porque a gente desenvolveu uma habilidade de imaginar uma certa coisa, né? A gente treina a nossa memória para ter certas forças que são forças de imaginação, como a gente treina o nosso corpo para ter certas forças físicas e certas habilidades de ser flexível em certos jeitos, né? E assim, então, nós temos, análogo ao nosso corpo físico, esse corpo de memória que a gente alimenta com todas as nossas sensações, né? E da qual todas as nossas sensações fazem parte do seu alimento e não só o olfato e o paladar. E ele não é um corpo feito de átomos, você não vai conseguir pesá-lo, né, em qualquer lugar, mas ele tem qualidades sensíveis, né? As coisas que a gente imagina, tem cor, tem som, tem cheiro, tem afeto, né? Pode até ter peso, né? Pode até ter peso no sentido de quando você diz, nossa, aquilo foi um alívio, né? Foi um peso que saiu das minhas costas. Essas memórias, essas percepções, elas têm um lado sensorial, perceptível. Tudo que eu tenho dito sobre como os sentidos têm dois lados, eles têm o lado de captar algo do exterior da coisa, mas eles também nos contam sobre a experiência de como de ver essa coisa ou de perceber essa coisa. É um jeito de dizer que todos os nossos sentidos, eles captam tanto o corpo físico exterior, quanto o corpo sutil, ou corpo de memórias, do qual eu estou falando agora, né? Esse corpo de memórias é até o corpo que a gente, em geral, pensa que é o nosso, né? O nosso corpo físico efetivo, quem conhece ele bem, é um médico ou um fisioterapeuta, né? Ele que sabe
como que essa coisa toda está ligada, tem em mente os vários órgãos que estão aqui em posições mais ou menos confortáveis, sendo esmagados por outros e por aí vai. São eles que têm essa ideia concreta do nosso corpo físico. Nós, em geral, não pensamos nesse corpo, né? Nós pensamos nesse corpo ao qual a gente está acostumado, que ele faz o que a gente quer quando a gente quer. E isso não é o nosso corpo físico efetivo, é esse corpo de memórias que a gente constrói à medida que a gente vai experimentando as coisas. E então, quando eu digo que os sentidos percebem não só o exterior das coisas, mas também a nossa própria experiência, estou dizendo que eles pertencem não só ao corpo físico, mas também ao corpo de memória. E quando eu digo então que o sexo é a realização, né, dos sentidos do toque e do tato, e do olhar e da escuta, eu estou dizendo que pelo fato de que a gente consegue, quando a gente capta outra pessoa, também captar algo do corpo de memórias delas, isso são experiências o tanto mais ricas para os nossos sentidos e para o nosso corpo de memória. Tem muito mais conteúdo aí para a gente absorver. Mas, claro, mais não é sempre melhor. E o fato é que, se é algo que nos alimenta, a gente pode consumir um alimento ruim. Mas, claro, por outro lado, quem proíbe isso inteiramente, quem tenta tirar isso inteiramente de nossas vidas, está nos tirando uma espécie de alimento. Então, com isso, eu quero terminar um pouco de como essa primeira parte sobre como todos os sentidos estão envolvidos no sexo, né? A gente viu isso de uma maneira bem concreta com respeito ao toque, ao olhar e à escuta. E com o olfato e o paladar, nós não chegamos a ver que eles também participam da mesma maneira que esses outros sentidos, porque de fato a gente não come as pessoas efetivamente no sexo, nem aspira elas, né? Mas todas elas estão participando dessa atividade comum que é de nos sustentar, né? De criar e formar esse corpo de memórias. Eu vou continuar com essa série, mas nós vamos continuar vendo outras coisas, outras facetas da experiência sexual e de sua relação com os sentidos e com o conhecimento. Mas, por enquanto, essa parte dos 5 sentidos, de uma maneira, eu fiz agora um primeiro fechamento, mas até mesmo por introduzir agora o assunto da memória, outros assuntos agora se abrem, como, por exemplo, a linguagem e o simbolismo.